Aqui no canal Papagaio Hardware eu sempre faço os testes com as placas de vídeo na vertical, ou seja, ao invés de colocar na posição normal, que é encaixar diretamente na placa-mãe, eu tiro a placa de vídeo dali através de extensores como esse aqui que vocês estão vendo e coloco ela a uma certa distância da placa e orientada, alinhada na posição vertical. Por que eu faço isso? E vale a pena para você que está em casa fazer o mesmo? Existem custos e também existem problemas que acontecem. É isso que eu vou falar com vocês no vídeo de hoje. Antes, uma rápida propaganda, confira aí. Esse vídeo é um oferecimento de World of Warships, um jogo de guerra naval online gratuito para PC com centenas de navios de guerra incrivelmente detalhados e realistas com inspirações históricas. Jogue com os rápidos contra-torpedeiros, os resistentes encoraçados, os versáteis cruzadores ou sorrateiros submarinos ou controlando ataques aéreos com os porta-aviões, podendo ser personalizados ou melhorados. O World of Warships é o game certo para quem busca estratégia, guerra e explosões, com efeitos climáticos aprimorados e realistas, bem como eventos e missões novas frequentes. Ele ainda conta com um grande arsenal à sua disposição entre torpedos, metralhadoras antiaéreas, balas de penetração, cortina de fumaça, ataques aéreos com os porta-aviões e muito mais. Exclusivamente nesse mês, que completa 8 anos do game, os fãs de metal poderão jogar com os lendários líderes da banda Megadeth, entre as várias figuras históricas já disponíveis no game. Una-se às dezenas de milhões de jogadores e baixe agora mesmo o World of Warships no primeiro link da descrição, e para quem se registrar agora, ao utilizar o código Megadeth, vai ganhar 7 dias de conta prêmio, 200 dobrões, 500 mil créditos, o comandante Vic Redhead em um navio, também disponível para consoles. O que acontece, pessoal? Quando a gente quer colocar a placa de vídeo na vertical, ou seja, diferente da posição normal que é no horizontal, nós precisamos inicialmente ter um cabo que faça essa extensão, chamado de extensor Riser PCI Express X16 para X16. Observe que existem outras variações. Na época da mineração, as pessoas usavam o extensor X1 para X16. Agora, para você usar uma placa de vídeo, o X1 não vai dar certo, porque a largura de banda vai ficar extremamente limitada. Você tem que usar um desse daqui. Não necessariamente desse tamanho. Esse aqui é um da Cooler Master PCI Express 4.0 de 40 centímetros. Você pode utilizar os de 20 centímetros, os de 10, enfim, tem diversos tamanhos e diversas marcas que vocês vão encontrar. Mas é necessário que você tenha um dispositivo desse e muitas das vezes você vai pagar aí 200, 300 reais, às vezes até mesmo 400 ou mais, dependendo do cabo e da qualidade dele, porque sim, existem cabos de baixa qualidade que te trazem problemas e cabos de boa qualidade como esse daqui que é zero problemas, mas também você acaba gastando uma certa grana, né? E aí vem aquela coisa, será que vale a pena? Bom, eu vou enumerar para vocês em primeiro lugar as vantagens e desvantagens de você ter uma placa de vídeo na vertical da forma como eu enxergo isso. A vantagem número 1, pessoal, é a estética sem sombra de dúvidas, porque ao invés de você deixar a placa escondida, só aparecendo a parte de cima, muitas das vezes os fabricantes nem capricham tanto naquela parte de cima, tem uns fiozinhos soltos em algumas placas ali, uns fiozinhos aparecendo. Você coloca a placa de vídeo com todo o seu esplendor aparecendo na frente do PC. Para mim, que trabalha com isso, ter a máquina aqui bonita, né, é interessante, a placa fica ali exposta, né? De repente você, por estética, também queira fazer isso, tá? Não tem nenhum problema, aí é por você. A segunda vantagem é a questão da visualização rápida se as fãs estão girando. É muito raro uma fã de placa de vídeo dar defeito, mas se acontece, às vezes você não vai perceber tão facilmente se a placa de vídeo estiver na posição normal, horizontal, porque as fãs estão na parte de baixo, né? Às vezes você não consegue ouvir isso. Agora aqui você bate o olho e você vê. Claro que no meu caso é o Water Cooler Custom, então eu tenho outras formas de saber se o líquido está circulando através dos meus sensores que estão presentes aqui. A terceira vantagem, evitar problemas no slot PCI Express. E isso é uma coisa que já aconteceu comigo, mas é algo um pouco particular. Por quê? Como eu testo muito equipamento, né, acontece às vezes do slot PCI Express ficar fraco. Eu descobri que, tá, isso não é uma regra, mas se você tirar e colocar a placa de vídeo do mesmo slot PCI Express, sei lá, umas 50 vezes, umas 100 vezes, o slot começa a ficar frouxo.
quando você encaixa uma placa de vídeo, os pinos se abrem para receber esses pinos. E de tanto você fazer isso, é um ato mecânico ali, vai acabar abrindo esses pinos. Aí o slot que reconhecia x16 passa a reconhecer em x8, depois x4 e vai perdendo a conexão. Já aconteceu com duas placas mãe comigo, tá? Então quando você usa um extensor riser desse, você está tirando essa possibilidade de você ficar encaixando várias vezes, porque você vai encaixar isso aqui uma única vez na placa-mãe, e aí você vai fazer todo o encaixe e desencaixe exatamente aqui. Muita assistência técnica usa justamente esses extensores por isso, para evitar qualquer problema no slot da placa-mãe. Eles ficam colocando diretamente aqui, até facilita para fazer os testes ali na placa de vídeo com defeito, tá? Então é uma coisa que é um pouco específica, mas hoje em dia me salva de perder slot de placa-mãe, que geralmente placa-mãe é muito cara, enquanto que isso aqui muitas das vezes não é tão caro quanto uma placa-mãe, tá? Agora, uma outra questão é a parte do empenamento. A gente sabe que hoje tem muita placa de vídeo gigante, tá? E aí você coloca aquele trambolho no slot PCI Express, a placa pesa 2 kg, cara. Você já percebe na hora que a placa já fica um pouquinho inclinada. Dá para você resolver isso com suporte de placa de vídeo, aquele suporte verticais que você coloca na parte de baixo do gabinete, eleva ele segura um pouco a placa de vídeo. Algumas placas já até trazem esse suporte, mas quando você usa a placa na vertical, você isola esse problema, porque você está tirando a placa de vídeo, o peso que ela exerce na placa-mãe e colocando simplesmente num slotzinho à parte, que vai ficar fixado ao seu gabinete. Então você tirou a força da placa-mãe para voltar para o seu gabinete. Agora também tem algumas desvantagens, tá? O que acontece? Em alguns gabinetes, a placa de vídeo fica muito próxima do vidro lateral. Hoje a maioria dos gabinetes sai com vidro aqui. E em alguns casos, eu diria, na maioria dos casos, na verdade, quando você vai usar um extensor, seja um extensor onde o gabinete já traz o suporte para parafusação na vertical, ou aqueles extensores que tem um kit de montagem, que eu já vou mostrar para vocês como que funciona, normalmente a placa de vídeo vai ficar muito encostada no vidro. E aí ela não tem muito espaço para pegar o ar do gabinete para jogar para dentro dela. Então ela fica muito restrita ali, acaba fazendo com que ela suba um pouco a temperatura. Acontece, tá? Eu já fiz esse teste aqui. A placa na horizontal, 3, 4 graus a menos, a placa na vertical subia, porque ficava muito próxima ali, tá? Você percebia que até o vidro em si ficava quente por conta dessa proximidade com a placa de vídeo. Já para desmistificar isso aqui, Lucas, performance muda? Cara, empate técnico. Sabe aquela variação de rodar de 1 FPS? Placa no slot ou placa no extensor. Ah, o extensor longo desse. Cara, mesmo desempenho. Não percebi nenhuma alteração, tá? Para quem imagina que de repente perde performance, ok? Talvez se você usar, lógico, um extensor 3.0 com uma placa 4.0, em alguns momentos você pode perceber sim. Mas aí é porque você está usando um extensor com uma capacidade do PCI Express inferior, tá? E aí tem os problemas com justamente o PCI Express 3 versus 4. O que acontece? Hoje algumas placas, algumas não, boa parte das placas recentes sai com PCI Express 4.0. E quando você vai comprar isso aqui, às vezes você acaba economizando. Fala, ah, cara, R$400? Não, vou comprar um de 150 que eu vi aqui. Quando você vai ver esse de 150, quanto que ele custa? Muito baratinho. Qual que é a capacidade do PCI Express? 3.0. Aí você vai ligar, em algumas vezes pode trazer incompatibilidade, porque a placa de vídeo é 4 e o extensor é 3. Às vezes não dá vídeo, já aconteceu comigo. Aí você tem que entrar manualmente na BIOS e setar ela em PCI Express 3.0 para que o riser, esse extensor, funcione bem com a sua placa de vídeo. Ou, para evitar esses problemas, já compre o 4.0, que é mais caro. Aí é uma coisa que você tem que pensar, tá? Então, sempre que você eventualmente tiver problemas com isso, configure a BIOS no PCI Express inferior ao que você está rodando, que às vezes resolve. Atualize BIOS da placa-mãe e BIOS da placa de vídeo também, tá? Até um troubleshooting aqui, né? Você, caso tenha problemas com esse tipo de conexão externa, é importante que você faça isso também, tá? Cheque sempre se você tá com essa conexão na placa-mãe bem encaixada. Às vezes, quando você encaixa isso daqui e vai lá e fica ajustando a placa de vídeo aqui, parafusa, pode soltar um pouquinho aqui em cima.
aí acaba ficando com um sinal ruim e pode trazer algum tipo de problema que você tem que checar manualmente, tá? Pessoal, opte por boas marcas de riser. Você vai encontrar diversas marcas no mercado, muitas marcas Xing Ling, que você não sabe a procedência. Lembre, você está colocando uma placa de vídeo que custa, sei lá, 3, 4, 5, 10 mil reais, cara, esses conectores têm que ser de boa qualidade, porque já aconteceu casos disso daqui esquentar e os pinos aqui derreter e, cara, pode trazer problema para sua própria placa de vídeo. Então evite extensores genéricos, marcas boas, que eu utilizo aqui, Link Up, você não acha no Brasil, geralmente tem no AliExpress. Esses da Cooler Master são os que eu mais estou utilizando atualmente, você até acha no Brasil, mas nem sempre tem estoque nas principais lojas, você acaba achando com mais facilidade no AliExpress. Outras marcas, Fantex tem no AliExpress, muito boa, Lion Lee, excelente, entre outras marcas que você pode encontrar aí. E uma outra dica pessoal minha, evite extensores longos, tá? Aqui tem um propósito porque é bancada de teste, tem algumas coisas que eu preciso realmente esticar um pouco mais. Mas evite extensores de 30 centímetros para cima, procure os de 15, 20, que normalmente já dá para você colocar no seu gabinete. Não precisa de um negócio tão grande, até porque isso daqui é desajeitado, tá vendo que você precisa ficar às vezes dobrando o cabo, e o fato de você dobrar, você pode estar danificando essas conexões, então evite extensor longo. Outra coisa, perda de sinal. Imagine que você está estendendo o sinal que vem do PCI Express e existe uma perda ao longo do caminho, tá? Então não é bom você ter extensor muito longo para justamente evitar esse tipo de perda de sinal. Aí, até um outro ponto é o custo, porque para manter um PCI Express 4.0 que tem um dobro de largura de banda do 3.0 nesse tamanho, a qualidade do fio tem que ser muito boa. E isso faz com que esse tipo de extensor seja extremamente caro, tá? Então evitar extensor longo também te ajuda no seu bolso. E aí, pessoal, nós temos dois tipos de extensores no mercado. Vocês vão encontrar um extensor que é só isso daqui que vocês estão vendo, você compra só esse daqui, para gabinetes que já tem a possibilidade de pôr a placa na vertical. Presta atenção, a maioria dos gabinetes não permite colocar a placa na vertical. Então não basta eu comprar só isso daqui. Por quê? Você sabe que a placa de vídeo, ela tem aqueles encaixes na parte de cima, que você vai encaixar e parafusar no seu gabinete. Mas elas vêm originalmente para você parafusar onde? Na horizontal e não na vertical. Então, não basta eu comprar isso daqui. Eu preciso ter um gabinete apropriado para pôr a placa na vertical. Pô, Lucas, eu vou ter que comprar um gabinete? Aí entra o segundo kit, que é um kit de conversão do seu gabinete. É um kit que você compra, que ele vai via estrutura para adaptar o seu gabinete normal, que não suportaria uma placa na vertical, para agora suportar a placa na vertical. Então ele vai usar aquelas conexões da horizontal e trazer uma estrutura extra para você encaixar a placa ali. Nesse caso, você acaba pagando um pouco mais caro também, por ter uma estrutura extra, tá? Eu já utilizei esses kits e, no geral, eles funcionam bem, só tem uma desvantagem deles. Enquanto, se você usar um gabinete que já tem a possibilidade de pôr placa na vertical e um extensor desse, às vezes você consegue utilizar outros slots PCI Express. Por exemplo, uma placa de rede, uma placa de áudio, uma placa de captura. Aqui mesmo no meu gabinete, que tem o suporte nativo para colocar a placa na vertical, eu estou usando a placa de vídeo e mais uma placa de captura atrás dela, normalmente. Porque ele é nativo para colocar a placa na vertical. Agora, quando você compra esses kits de conversão, eles isolam a placa-mãe. Você vai perder todos os slots. Aí você não vai conseguir usar nenhuma placa de captura, de áudio, de rede, outras placas PCI Express. Esteja ciente disso. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Parece um assunto simples, mas você vê que é complexo, cara, tá? Então, chequem todas essas possibilidades. Eu vou deixar na descrição, pessoal, esse cabo da Cooler Master no AliExpress junto com o kit de conversão, caso assim você queira. Olha, o custo normalmente ronda até a casa dos R$500, dependendo da qualidade do cabo, tá? Cabos 3.0 você pode achar até por 150 ou menos. Aí para placas de vídeo 3.0, se a sua placa é 4.0, eu recomendo que você compre extensores 4.0 de boa qualidade. E como eu disse, evitem marcas genéricas, porque você está colocando
uma placa de vídeo extremamente cara, tá? Às vezes você investiu em fonte de qualidade, mas está usando um cabo genérico, aí é duro também, você não está se ajudando, tá? No final das contas, na maioria dos casos é só por estética mesmo, tá? Para mim vale a pena porque fica exposto, ajuda aqui no trabalho até de manutenção. Para usuários normais, se você quiser gastar uma graninha a mais para ter, beleza, mas não é algo que eu digo assim para você que é indispensável ter. A placa na horizontal funciona perfeitamente bem, inclusive ela é feita pensando justamente nisso para funcionar dessa forma, tá bom? Bom, é isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil, tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Um grande abraço e qualquer coisa, comente aqui embaixo, estarei disposto a responder vocês. Valeu, falou, tchau, tchau. Não se esqueça de conferir na descrição Game World of Warships e aproveite os benefícios do nosso cupom de desconto MEGADEF. Aproveite agora!